Do segundo ano, beleza? Então, nós entramos aí em óptica, né? Tivemos uma aula teórica disso e hoje nós vamos calcular, tá? Nós vimos como funcionam nossos olhos e agora nós vamos calcular através da teoria da câmara escura. Você vai ver que é muito simples, muito fácil, tá? Mas tem que ter um pouco de atenção às unidades, beleza? Então, vamos lá. Espero que estejam todo mundo bem, tá? Final de semana com bastante frio, eu tô aqui agasalhado porque aqui tá bem frio. Tranquilo? Vamos lá. Uma câmara escura de orifício consiste em um equipamento formado por uma caixa de paredes totalmente opacas, sendo que no meio de uma das faces existe um pequeno orifício. O bacana é o seguinte, a teoria, gente, é uma câmara escura, tá? Só que a gente utiliza isso na física não para calcular nada dentro de uma câmara escura que não faz sentido, mas sim para calcular coisas existentes. E vocês vão ver a correlação disso nos exemplos, tá? Por exemplo, você calcular a sombra de um prédio, através da sombra de um prédio, o tamanho desse prédio, você consegue, entendeu? Com a teoria da câmara escura. Eu vou trazer a teoria, mas os nossos exemplos não vai ser com câmara escura, porque não tem muito o que fazer com câmara escura. O que se pega nisso é a teoria que se carrega para você calcular outras coisas com a teoria da câmara escura, tá? Então a câmara escura nada mais é do que isso que eu estou apresentando para vocês. Ao colocar-se um objeto do tamanho O, que é o tamanho do objeto, então O é o objeto, tá? I é a imagem que esse objeto vai apresentar na câmara. P é a distância do objeto para a entrada da câmera. E P' é a distância da entrada da câmera até o objeto refletido. Lembrando que esse objeto sempre vai ser refletido invertidamente, tá? Então, o que acontece? Com essa base, eu consigo fazer cálculos para outras coisas que é relacionado a isso. Por exemplo, aqui é o prédio e aqui é a sombra desse prédio. Eu consigo saber o tamanho ou vice-versa, tá? Então, importante, O objeto e imagem, P é a distância do objeto para a entrada da câmera e P' é a distância da entrada da câmera até a imagem refletida. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? E aí a gente tem a fórmula. Eu trouxe aqui de novo, ó. O objeto O, a distância do objeto para a entrada é P, a distância da entrada para a imagem refletida é P' e a imagem refletida é I. E qual é a fórmula? I sobre O igual a P' sobre P. Imagem sobre o objeto dividido pela distância da entrada da câmera até a imagem dividido pela distância do objeto até a entrada da câmera, tá? Ou você pode colocar distância 1 e distância 2. Distância 1 é a distância dentro da câmera e a distância 2 é a distância fora da câmera. Beleza? É aqui tudo em metros. Tudo tem que estar em metros ou em centímetros, tudo. Então, se eu te der um dado em metros de 1 centímetro, você escolhe se vai passar para metro ou se vai passar para centímetro. A unidade é essa. Beleza? Então, vamos ao exemplo. Um estudante de física observa a imagem de uma árvore formada em uma câmara escura, tá? Com o objetivo de definir a altura da árvore. Então, a árvore é como se fosse o O, né? Porque ele já está vendo a imagem, ele quer saber qual o tamanho real da árvore. Então, ó, é como se a árvore fosse a vela e ele quer saber o tamanho real dela, tá? O estudante posiciona a câmera a 20 centímetros, tá? Posiciona a câmera de 20 centímetros de comprimento a uma distância de 30 metros da árvore. Se o tamanho da imagem
obtido pelo instrumento foi de 10, qual era a altura da árvore? Então, assim, a imagem produzida é o I, é a sombra. Então, o I aqui é igual a 10, tá? A câmera que ele botou tem 20 centímetros de comprimento. Então, esse aqui é P', é a distância da entrada da câmera até a sombra, até o objeto. Então, P' vai ser 20. A distância da árvore até a câmera é de 30, que foi onde ele posicionou. Então, o meu P vai ser 30 metros. Aí, repare, eu tenho centímetros, centímetros e metro. Ou eu transformo esses centímetros aqui em metro, ou esse metros em centímetros, tá? Então, quanto que é 30 metros em centímetros? 1 metro tem 100 centímetros. 30 metros vai ter quantos centímetros? Pensa aí. É só multiplicar por 100, né? Então vai ter 3.000 centímetros. Então 30 metros tem 3.000 centímetros. E aí agora é só você achar o O, tá? Então vamos lá, vamos fazer? Então beleza. Aqui ele fez ao contrário, ele transformou. Aí por que eu fiz daquele jeito lá? Porque aqui, primeira coisa, H é o O, é a árvore grande. H menor é a imagem. D é a distância da câmera. E Dzinho é a distância da imagem até a entrada da câmera, da árvore, tá? E aí o que ele fez aqui? Multiplicou cruzado, tá? E ficou com essa fórmula aqui. E deu 15. Esse D aqui, esse 10, é os 10 centímetros que ele dividiu por 100. Aí é a mesma coisa do que multiplicar por 0,2. E aqui, o 20 ele também dividiu por 100. É a mesma coisa de multiplicar por 10 elevado a menos 2. E dá 15, tá? Vamos fazer desta forma aqui. Da outra forma, ao contrário. Qual é a outra forma ao contrário? Você vê que é a mesma coisa, tá? I é igual a O igual a P' sobre P, tá? O O é o cara que eu quero achar, tá? E quanto que é o I? I é o tamanho da imagem, tá? O tamanho da imagem foi de 10, beleza? Então vai ficar 10, que é I, sobre O, que eu quero achar, igual a distância da câmera para a imagem, que é 20, sobre quem? Sobre a distância da árvore, que ele quer saber o tamanho, até a câmera, que é de 30 metros. Eu vou passar 30 metros para centímetros. Eu estou fazendo o inverso dele. Ele passou centímetros para metros. Eu estou passando metros para centímetros. Você vai ver que o resultado é o mesmo. Então aqui vai ficar 3.000. Beleza? E você vai multiplicar cruzado. Aí você vai ter 20O igual a quanto? A 30.000. Tá? 20O igual a 30.000. Isolando o O, eu vou ter 30.000 sobre 20. Beleza? Corto aqui, corto aqui. 3.000 dividido para 2 dá 1.500. Professor, tá errado. Ele achou 15 metros. Eu achei 1.500. Não, tá errado não. Você achou 1.500 centímetros. Lembra que ele passou tudo para metro e a gente passou tudo para centímetros? A resposta é a mesma. E aí, para você falar a altura da árvore, você não fala o tamanho. Por exemplo, o tamanho de um prédio. O prédio tem 100 metros. Você não vai falar que tem 100.000 centímetros, né? Você vai falar que tem 100 metros. E aí você vai dividir isso por 100, passar para metros e centímetros e você vai ter 15 metros, tá? Fiquem atentos, a resposta podia estar em centímetros, mas ele fez da forma em metros e eu fiz da forma em centímetros. Mas é a mesma coisa, beleza? O que importa é você saber quanto se equivale a um metro em relação ao centímetro e vice-versa. Beleza? Muito fácil, né? Um abraço, fique com Deus. Base dos estudos, páginas 251, 252 e 253. Tá? Tem bastante figura, bastante imagem, todas
desta forma aqui. Trouxe duas iguais, sempre de vela, ou de balão, ou de quadro. Tá bom? Um abraço, fique com Deus, até a próxima. Eu fui. Valeu, galera.